Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 31/7, 31 de julho, começando mais uma semana e finalizando aí mais um mês, já estamos indo aí para o 8º mês do ano, e o Ibovespa fechando aí em alta neste mês de 3,27%, o Ibov também fechando em alta no primeiro pregão dessa semana, muito bacana aí o que vem sendo apresentado ali em termos de tentativa de recuperação pelo gráfico diário, tá? A gente vai comentar aí no detalhe, já enfraqueceu bastante aquela expectativa negativa que eu tinha comentado com vocês na sexta-feira, tá? Na quinta e sexta-feira. Então vamos ficar de olho aí no que pode ser apresentado para as próximas sessões, para as próximas semanas, tá? Vou comentar aí um pouquinho também do gráfico mensal com vocês, tá? Vou detalhar um pouquinho mais. Peço aí desculpas por esse atraso aqui, tá? Eu tô gravando, são 5h25 neste momento, demorei um pouquinho mais. Hoje é fechamento de carteira, então a gente está fazendo a atualização aí da carteira de small caps, está fazendo a atualização da carteira de ações, que é a perspectiva, então estamos fazendo ali a atualização da carteira de fundos imobiliários, dividendos, BDRs, enfim, estamos fazendo aí a atualização de todas as carteiras lá dentro do aplicativo DV Invest, tá legal? Então, já fica aqui o meu pedido de desculpas pelo atraso. Não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Você que já conhece, aqui nos comentários você deixa aí o seu pedido para ser comentado no fechamento de amanhã. E se você está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal e ativar aí o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Todos os dias temos 2 lives pela manhã, uma começando às 8h45 da manhã, que é a sala de mini índice, mini dólar, com o Dalton. Depois às 9h45 nós temos também a sala de ações com o Lucas Moraes. Ele faz day trade em ações e também atende a pedidos de análise ali em ações, tá? Durante o pregão, temos ali o aplicativo DV Invest com possíveis operações de swing trade e ao final do dia temos essa análise de fechamento e todas as terças-feiras também temos uma aula, inclusive amanhã sou eu quem dou essa aula sobre small caps e como se beneficiar aí com a possível queda de juros nesse setor, tá legal? Então, já adiantando aí para vocês, eu estarei presente amanhã às 19 horas. Vou rodar a vinheta, peço gentilmente aí que você deixe seu joinha nesse vídeo e o seu comentário abaixo. Bora lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria apenas lembrá-los de que estamos no último dia aí das vendas do curso Invista Melhor usando análise técnica, tá? Que é o curso de análise do Dalton, tá bom? Aqui embaixo vocês têm o QR Code para poder acessar essa página aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui embaixo também vocês, ao lado do QR Code aí, vocês têm um cupom de desconto, caso vocês queiram utilizar aí, é claro. E aqui nesse site, através aí do QR Code, vocês conseguem visualizar aí, tá? Quais os 4 módulos do curso, tá legal? O que você vai ver lá dentro e também aí os bônus exclusivos. São 3 outros cursos exclusivos aí para quem adquirir o curso Invista Melhor usando análise técnica, e também teremos ali a imersão online, tá? Que serão 2 dias aí basicamente com o Dalton, provavelmente vai ser no final de semana, tá? Ao vivo ali com os alunos da nova turma, tá bom? Então vocês também terão aqui este outro bônus exclusivo e inédito aí, tá legal? Então, não perca aí essa oportunidade, tá? Nos comentários do vídeo de sexta-feira você pode aí encontrar feedbacks de quem já fez esse curso um dia, tá? Então, eu vou deixar aí a mercê desses comentários, porque sou suspeito aí para falar, tá legal? E amanhã, tá? Amanhã, vou voltar aqui, ó. Amanhã, no fechamento de amanhã, vou liberar para vocês aqui o link, aqui embaixo, na descrição do vídeo de amanhã, no caso, né? O link para vocês poderem fazer a inscrição de vocês na Masterclass de Venda Descoberto, tá? Então, para você que tem interesse na Masterclass de Venda Descoberto, tenta aí acessar o mais rápido possível, tá? A análise de fechamento de amanhã, porque as vagas são limitadas para essa Masterclass. Como é ao vivo, eu não vou conseguir colocar aí muita gente lá dentro, porque no final todos vocês vão poder tirar dúvida. Então, se tiver
150, 200 pessoas, vai ser... eu vou ficar a noite inteira, a madrugada inteira lá tirando dúvida. Então, não teremos nem esse número de pessoas lá dentro, tá? É literalmente limitado aí, tá? Até porque, se não me engano, o Zoom deixa no máximo ali 100 pessoas. Enfim, então, você que tiver interesse, amanhã eu vou disponibilizar aqui embaixo. Então, eu lembro aí que bastante gente pediu, solicitou, então eu vou deixar lá liberado, tá legal? Com o link para vocês. Fiquem de olho. Lá no meu Instagram também vou liberar, inclusive lá nos meus melhores amigos, tá legal? Então, bora lá. Colocando aqui agora na tela para vocês, o Ibovespa com alta de 1,46% na sessão de hoje, devolvendo aí praticamente, mas não todo, o candle de baixa de quinta-feira. Então tivemos um candle de baixa forte, um candle de indefinição que aumentava a probabilidade do próximo ser um candle de baixa. E olha só o que aconteceu. O contrário. Então, nem sempre, mas dessa vez, inclusive dessa vez, não veio. Seguiu aí a probabilidade, tá? Então, a maior expectativa retomou-se de termos a continuidade do movimento de alta e a possível anulação deste grande candle de baixo, ou seja, superar ali a máxima dos 122.598 pontos. Eu tinha comentado com vocês que o gráfico semanal era importante que fechasse acima dessa região de resistência. Não conseguiu. O gráfico da semana passada, o candle da semana passada não conseguiu fechar acima, mas o gráfico mensal vem fechando acima dessa região importante. Então, se a gente colocar aqui, olha só, o fechamento deste mês está sendo o maior fechamento aí desde... Se eu pegar esse candle de baixo aqui, vou pegar esse último, né, que é garantido que fechou, desde o mês junho de 2021, o Ibovespa não fechava aqui nessa região, tá? Dali em diante, ó, pegar o fechamento exato. 121.942, 121.800, exato. Ó, aqui já ficou abaixo do fechamento deste mês. Então, desde junho ali de 2021, o Ibovespa não fechava neste nível de preço, tá? Então, conseguiu confirmar um fechamento aqui nessa região. Então, apesar do semanal não ter conseguido, o mensal, que também é muito importante, conseguiu. Isso reforça a expectativa de poder ter algo aqui um pouquinho mais para cima, testando a próxima resistência aqui do gráfico mensal mesmo, na região dos 126.800 pontos, que seria aqui este outro maior fechamento de mês. Tá legal? Então vamos ficar de olho, vamos ver se agora o mês de agosto consegue aí vir testar essa região de fato, tá bom? Então, dando sequência aqui agora, mini índice na sessão de hoje apresentando alta de 1,59%, também aí revertendo aquela expectativa um pouquinho mais baixista, gráfico de 60 minutos, revertendo não, perdão, enfraquecendo. Gráfico de 60 minutos, enfraqueceu bem esse outro movimento de baixa aqui que havia sido apresentado, conseguiu abrir um gap de alta já, voltando para cima das médias, apresentou um movimento expressivo aí no começo do pregão e depois ficou de lado, né, em cima de uma região de resistência bem relevante, que é essa região de fundo, mas essa outra região de topo, nos 122.645 pontos. Qualquer correção mais limpa em direção à média, gerando sinal positivo na sequência, foco aí em compra, tentando pegar a continuidade do movimento. Se tivermos a abertura com gap de alta, qualquer retorno para fechar gap, gerando sinal de alta na sequência, também seria uma possibilidade aí de compra, tá bom? Mas o ideal, mais bonitinho, perdão, seria se tivesse aqui um retorno do preço à média, gerando uma sinalização de alta. Só olharia para venda se voltasse para baixo dos 122 aí. Dólar, na sessão de hoje, apresenta... Deixa eu colocar o ajuste aqui. Na sessão de hoje, aí, apresentando alta de 0,4%. O dólar chegou a subir mais na sessão, chegou ali a subir mais de 1%, chegou a testar a região da média móvel, aquela outra região de fundos anteriores ali. Gráfico de 60 minutos, abriu num gap de alta, tentou voltar para fechar o gap, não fechou no gráfico de 60, e deu continuidade no movimento de alta. Testou uma região de resistência na faixa dos 4.789, um nível aí basicamente importante de resistência também. Se a gente olhar aqui, é bem essa região aqui, não chega lá em cima ainda, mas é bem essa região aí de fundos anteriores também. E corrigiu fraco, tá? Ué, Kaique, mas como assim corrigiu fraco? São basicamente 6 candles de queda. Pois é, mas tudo dentro de 2 candles de alta. Então, considero aí como fraqueza na ponta vendedora. Sinalização de fundo por aqui abre possibilidade de compra, stop curtinho aí, tentando pegar um novo movimento de alta. Abriu num gap de alta, voltou para fechar, gerou sinal de alta lá no gráfico de 5, 2 minutos, foco ainda na ponta compradora, tentando pegar a continuidade aí do movimento. Vai ter resistência, mais uma vez, nos 4.787, depois a região um pouquinho mais acima dos 4.797, e aí, sendo bem mais otimista, a região dos 4.816, tá legal? Se abrir num gap de baixa aqui, recuar,
bater na média e gerar sinal de topo, aí eu olharia mais para venda. Falando agora do DI, na sessão de hoje, a DI apresentando queda de 0,38%, dentro de um movimento mais lateral aqui, pode continuar por mais alguns dias, dado que este movimento aqui foram de 7 para 8 pregões, a gente tem aí basicamente 3 candles de lado, a gente pode ainda ter mais aí, pelo menos 2 ou 3 candles, para depois tentar dar continuidade no movimento de baixa. Lembrando que o suporte mais relevante vai ficando ali na região dos 10.406 pelo gráfico semanal, aquela região de fundo anterior. Petrobras, na sessão de hoje aí apresentando alta, hein, pessoal? Alta de 4,54%, revertendo aqui também aquela expectativa negativa que havia sido apresentado lá na quinta-feira. E aí teve até um comentário, agora eu não vou conseguir encontrar ele aqui, infelizmente, mas me perguntando, né, o que é que aconteceu, né, de errado para o ativo não ter buscado, se não me engano era isso, tá? Buscado ali o alvo na operação. Não aconteceu nada de errado, tá? A questão é que ficou por 2 centavos, tá? E aí a gente não consegue mandar no preço, tá? Infelizmente, a gente não tem essa habilidade aqui, tá? De mandar no preço, ou melhor, a gente não tem esse capital todo aí para mandar no preço aqui da Petrobras, tá? Então, assim, não é que houve alguma coisa de errado, ficou por 2 centavos. Se a gente olhar em termos de leitura técnica, minha expectativa era que viesse nessa região. De fato veio, mas a região não é exata, né? Naquele ponto específico vai bater e ali é a mínima do negócio e já vai voltar, ou lá é a máxima do negócio e já vai despencar. Pode ser que em algum momento eu acerte isso daí, mas muito difícil de acontecer, tá? Então, assim, a minha expectativa era essa região? Veio, mas ficou por 2 centavos. Então não dá para falar assim, foi alguma coisa que errou, né? Poderia ter colocado um stop gain menor, maior no caso, né? Pelo intraday, poderia, mas não utilizo muito dessa estratégia, né? Então basicamente sai no zero, tá? E aí aqui que vinha para tentar retomar um novo movimento, já no dia de hoje, basicamente aí anulou completamente, tá? Porque se a gente olhar o grande cano de baixo, ele já foi anulado, já tem um fechamento acima dele aí, tá? Quase revertendo inclusive o topo aqui que foi apresentado. Então reforça a expectativa aí de continuidade do movimento mais uma vez nos R$ 32, tá? Então aquele sinal de fundo ascendente do semanal foi mantido, tá? Foi mantido. Então aqui teve sinal de saída para quem estava comprado no médio prazo? Não. E no curto prazo? No curto prazo, quem estava comprado aí num swing trade, infelizmente tomou um stopzinho aí sim. Ficou difícil até de entrar aqui hoje, tá? Pô, você abrir aí a compra no gap de alta ali, teu stop seria de 3,3%. Né? Um pouco difícil aí de se abrir, tá? Por mais que até o topo ali tenha 1 para 1,5 aí quase, não fica tão fácil assim de você abrir essa compra aqui em termos de swing trade, tá legal? É disso que eu tô falando. O semanal permaneceu ali a comprinha, tá bom? E o mensal segue aí dentro de um movimento de alta. Se a gente olhar aqui, o mensal, depois que gerou sinal de fundo, 1, 2, 3, 4 meses dentro de um movimento de alta, tá? Então, 4 meses consecutivos de alta. O movimento de correção foram 7 candles aqui mais laterais, né? Então a gente pode ter, se resolver copiar o tempo aí, mais 3 dentro de um movimento de alta. Não necessariamente os 3 meses serão de alta, mas dentro de um possível movimento de alta, tá? Então, Petro aí tá finalizando o mês de julho com essa expectativa de pelo menos iniciar o mês de agosto com esse movimento. Vale, na sessão de hoje aí alta de 2,26%, a Vale deu uma enfraquecida aqui no candle de sexta-feira, mas não anulou. Para anular, precisa superar a máxima daquele candle de baixa, aquele Marubozu que a gente tinha comentado. Permanece ainda dentro daquela lateralização que havia sido apresentada. Então, apesar do candle muito bom no dia de hoje, permanece aqui dentro dessa lateralização. Kaique, posso abrir aí uma compra nesse sinal de fundo aqui amanhã? Tecnicamente, você pode, tá? Se a gente olhar aqui, ainda está dentro daquela tendência de alta que eu havia comentado com vocês. Só perde aí a tendência de alta se perder esse fundo. Não perdeu. Então, seria aí um fundo ascendente aqui amanhã, caso supere aí a região dos 69 e 68. O stop, pessoal, vai ficar um pouco amargo, tá? Seria aí basicamente 3%. Vou até começar a colocar essa ferramenta aqui com mais frequência. Olha só. A gente tem, para vocês conseguirem visualizar mais essa questão de relação risco-retorno. Olha o tamanho do meu risco, né? De 2,94% aqui. Se eu buscar 1 para 1,5, estou falando que eu vou buscar aqui, na verdade é 2 para 1 aqui, o que eu alterei, só vou confirmar. Propriedades.
Não, é 1 para 1,5 mesmo, é 1 para 1,5. Então, ó, se eu buscar 1 para 1,5, eu tô falando que eu vou pegar aí a região dos 72, 76, que é exatamente aí basicamente essa máxima aqui desse topo, tá. Então, para eu ganhar 1 para 1,5, não tô falando nem de 2 para 1, tá, eu tenho que levar até essa resistência. Isso pode acontecer? Pode, com certeza, tá, mas eu tenho que levar até essa resistência. Aí depois, eu tenho que levar para ganhar um 2 para 1 até o meio do gap ali, tá, então o papel tem que andar bem aí. O que seria interessante? Deixa eu tirar agora o imã. Olha, se eu tenho um stop menor, vamos supor que eu tivesse aqui uma máxima exatamente na média, aí, no 68,80. Então, se eu tenho um stop ali, uma entrada no 68,85, vou pôr, e eu consigo um stop menor aqui, ó, e olha só como já diminui bem. Meu stop agora é de 1,83%. Para eu ganhar um 2 para 1, eu não preciso nem mais buscar resistência. Se ele vier na metade, basicamente aí, um pouquinho acima da metade desse movimento de baixa, eu já ganhei 2 para 1 nesse trade. Tá vendo? Se vier aqui no topo, provavelmente eu estou ganhando quase um 3 para 1 aí na operação. Um 2,5, vai? Então, assim, é disso que eu falo, que eu quero falar para vocês quando eu falo de relação risco-retorno. Quanto menor o meu risco aqui, mais eu consigo esticar meu trade, mas eu consigo ganhar nesse trade, tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então eu vou começar a usar mais essa ferramenta aqui para ver se fica um pouquinho mais claro aí, tá? Então se eu conseguir diminuir meu stop, ou seja, se amanhã tivesse um candle aqui assim, né, deixando um stopzinho mais curto, com uma entrada menor, mais abaixo, eu consigo exigir menos aí que o papel ande com um risco menor e eu ganho mais rápido aí, tá? Aí se eu quiser até esticar mais, beleza, eu posso, mas eu já vou estar ganhando mais do que eu gostaria sem precisar buscar resistência. Tá? Enfim, possibilidade aí de compra, exatamente no 69,69. Stop vai ficando abaixo daquele fundo, caso seja apresentado, tentando buscar aí esses alvos que eu mencionei para vocês. Agora falando aí dos ativos que foram solicitados nos comentários. Primeiro deles aí, Cogna. Na sessão de hoje, queda de 0,3%, o papel gerou uma sinalização de fundo, depois aí de corrigir, voltou para cima da média, fechou abaixo da média, voltou para cima, conseguiu fechar acima apesar do candle de baixa aqui hoje. Para quem comprou esse fundo, stop nos R$ 3,24. O papel aqui ainda apresenta fundos ascendentes, apesar de somente agora aí ter apresentado um novo topo acima dos topos anteriores, tá? Vinha dentro de uma tendência mais indefinida aqui o papel, e aí hoje conseguiu apresentar um fundinho aqui em cima daquela antiga LTB bem pequena que tinha aqui, tá? Enfim, pode ainda dar continuidade no movimento. A resistência vai ser na região dos 3,65 aí, que é exatamente aquela região ali de máxima desse mês, perdão, com esses outros fundos anteriores aqui também, tá bom? Então, é um nível importante de resistência que tem pela frente, mas segue ainda dentro dessa tendência, tá? Só muda a tendência se perder o fundo que foi apresentado. Shu 4, na sessão de hoje, alta de 0,3%, é um papel que está alinhado em todos os tempos técnicos, gráfico diário, gráfico semanal e gráfico mensal. No diário vai ficando difícil de pegar a entrada, né? A não ser que corrija, deixa o stop curtinho aqui e tenta pegar um movimento de alta. A entrada aqui também foi um pouco difícil lá na sexta-feira, enfim, mas está dentro desse movimento. Para quem está comprado, stop nos R$ 6,40. Para entrar, pessoal, tá bem difícil, né? Quando eu olho para o semanal aqui, me dá até um certo medo aí de eu entrar pelo gráfico diário, mesmo que apresente alguma correção aqui, tá? O mensal também tá bem bonito, esticou bastante aí, desde o sinal de fundo subiu aí basicamente 51%. Enfim, tomar um certo cuidado, tá? Se por acaso ele vier aí na região dos R$ 5,90, R$ 6 e gerar sinal de alta lá embaixo, beleza. Manda bala na compra aí, porque vai estar com desconto. Não vai ter anulado a tendência de médio prazo, nem de longo prazo ainda. Então, somente a de curto prazo vai estar um pouquinho feia, mas vai estar em níveis de suporte de tempos gráficos acima. Então, você pode tomar esse risco aí, tá? Então, se de repente escorregar aqui nessa região, faria mais sentido a compra, pensando aí de swing trade até de médio prazo. Açaí 3, no dia de hoje, alta de 2,05%, papel aí ainda dentro de um processo de correção, máximas aqui descendentes, apesar de não ter perdido o mínimo anterior. O gráfico semanal gerou aquela sinalização de fundo ascendente na semana passada, então a expectativa é de que, mesmo que ainda tenha mais 1 ou 2 cantos de correção aqui, possa ainda ter um novo movimento de alta. Então dá para ficar de olho aqui em compra de swing trade, pessoal. Se tiver mais um candlezinho, fica bacana. Se amanhã já superar a máxima, beleza também. Compra nos 13,61, joga o stop abaixo da média ali nos R$ 13, e aí tenta pegar aí um novo movimento de alta. Se colocar aqui, ó, tá? Eu tenho um risco de 4% e tentando pegar algo lá em cima, na região dos
14,73, na resistência seria os 14,45, tá legal? Algo nesse sentido aqui, mas eu foco mais em compra em açaí por enquanto. Multi3, na sessão de hoje, queda de 1,09%, papel aí que tentou esboçar uma reação, gerou uma sinalização de fundo muito feia. Quando começa a subir com candle branco aqui, fica bacana. Aí, de repente, começa a apresentar esse monte de candle preto numa tentativa de movimento de alta, já não fica mais legal. Tá? Então, já começa a apresentar aí fraqueza na ponta compradora. Se a gente olhar para o gráfico semanal, olha só, já está enfraquecendo essa sinalização de fundo que foi apresentada na semana passada. Já está voltando para cima, para baixo, perdão, da média móvel aí. Aí, se resolver esticar um pouquinho, pode buscar lá a média do mensal, nos 24,40, 24,70. Ou seja, o papel pode vir ainda mais para baixo no gráfico diário. Tá? Então, para quem está comprado aí, stop abaixo da região dos 26,10. Eu só olharia para compra aqui, pessoal, se voltar a ser negociado acima aí dos 27,30, 27,35, tá? Precisa ganhar esses topos anteriores e essa região de fundo, tá? Então, um sinal de alta lá em cima me traz mais oportunidade aí. Oportunidade não, mas me chama mais atenção para compra. Oportunidade mesmo vai ser mais próximo daquele suporte do mensal mesmo que eu comentei anteriormente. Usiminas, na sessão de hoje aí alta de 1,97%, comentaram lá, Kaique, fala de Usiminas aí, porque azedou o caldo, 5,34% de queda lá na sexta-feira, hoje fechou com leve alta de 2%, tentou aí invadir o candle de baixa anterior, né, mas não mudou muita coisa aqui não. O fato é que segue ainda mais travado, mesmo naquele movimento de alta que vinha sendo apresentado, e o grande candle de baixa também que foi apresentado na sexta, não mudou muita coisa, tá? Sendo bem sincero aí com vocês, continua aqui bem travado. Tá num range grandinho até, que é a região aí dos R$7 até a região dos 7,50, tá? Então um range aí de 50 centavos. Precisa ganhar os 7,50 para apresentar força na ponta compradora e precisa perder os R$7 para apresentar força na ponta vendedora. Então o que eu faço aí no meio, Kaique? Eu Kaique não faço nada. Você, se for olhar para operar dentro da lateralização, compra o mais próximo aí no sinal de alta, né, mais próximo possível do 7 e venda o mais próximo possível do 7,50 com um sinal de baixa, operando dentro da lateralização. Agora, se você for como eu aí que não gosta muito, aguarda um sinal de alta acima do 7,50 ou um sinal de baixa abaixo dos R$7. Local Web, na sessão de hoje, aí alta de 4,37%. Como vocês já podem ver aí, relação risco-retorno sendo apresentada nesse ativo aqui. Eu estou de olho nesse papel, viu, pessoal? Sendo bem sincero com vocês, eu estou de olho aí nele, tá? É um papel que apresentou um movimento bem forte aqui de alta, tá corrigindo aqui, tá tentando se segurar na média de 200 aí, apesar da média de 13 períodos estar aqui na carinha do gol aí, tentando dar uma segurada. Eu estou de olho nesse cara, tá? E aí falando até de médio prazo, tá legal? Porque essa superação de máxima aí seria um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal, olha só, lá do lado, tá? Então, abriria essa possibilidade aí de compra, tá? Mas, ó, o stopzinho é amargo, é salgado, 8,34%, vai ter que diminuir a mão, tá? O que é diminuir a mão, Kaique? Se você tem R$10.000 para colocar na superação, você não vai colocar os R$10.000, você vai colocar menos, você vai colocar 6, 7 no máximo, tá? Então, você vai diminuir a mão aí. Tá? Você não vai colocar tudo que você tem disponível nessa operação aqui. Mas eu ainda focaria um pouquinho mais em compra. Enquanto não perder os 6,90, eu focaria mais em compra em local web. Eu só estou esperando ter realmente algo um pouquinho mais bonitinho aí no gráfico para eu poder entrar nessa operação, tá legal? Trend 3 no dia de hoje, alta de 5,18%. Papel aí bateu lá em cima, gerou dois topos no mesmo nível de preço, 13,50, e gerou dois fundos, pessoal, no mesmo nível de preço. A região aí dos 11,16 também, 11,20, vai. Ou seja, estamos dentro de um movimento mais lateral aqui, tá? Pode gerar uma sinalizaçãozinha de topo descendente aqui na média? Pode. Se girar, seria uma oportunidade de venda tentando pegar esse rompimento dos 11,20. E aí eu tentaria levar até os R$10, tá? Mas se voltar aí para cima da média, pode buscar novamente os 13,50. E aí, pessoal, acabei de mencionar para vocês, eu não opero dentro de lateralização. Aí eu vou aguardar um sinal de alta acima dos 13,50 ou um novo sinal de baixa abaixo dos 10,90, tá legal? No meio aí dessa lateralização, eu não vou fazer nada. Para quem está comprado, stop nos R$11,15. B3S3, na sessão de hoje, alta de 1,22%. O papel aí tentou ameaçar novo, sinal de fundo em cima da região da média móvel. É um papel aí, pessoal, que também está dentro de um movimento mais travado aqui. O semanal vai ficar ainda mais claro o que eu estou falando. Olha só.
apesar de apresentar uma boa semana de alta, apresenta uma semana de queda, ainda está dentro aí deste movimento mais travado, respeitando bem a região de resistência dos R$ 15,20. Ou seja, ou esse papel ganha força aqui, e para quem entrou agora, beleza, o stopzinho está aqui embaixo, ou esse papel escorrega logo de vez até os R$ 14, basicamente, e gera um sinal de entrada mais próximo da média lá do semanal, tá legal? Aí faz mais sentido, tá? Para mim, tecnicamente falando. Ah, Kaique, mas aí não estaria dentro de uma lateralização? Quase. Mas aí você não falou que você não opera lateralização. Mas aí eu estou lendo um outro contexto que eu acabei de falar para vocês, que seria o gráfico semanal. Depois de um longo movimento de alta, ele pode até estar travado, mas aí eu estou fazendo essa leitura aqui, ó, do retorno do preço lá para a média, tá? Então não pode ficar tão engessado assim também, tá legal? Mas esse retorno aqui me chamaria atenção para compra aí nos R$ 14. Isso considerando que eu não estou comprado. Para quem está comprado, reforçando, stop ali abaixo do fundo. Elet 6, no dia de hoje, aí, eu vou colocar Elet 3, pessoal, tem mais... Agora eu fiquei na dúvida aí, quem que tem mais volume? Elet 6 tem 52 milhões e Elet 3, vamos ver, 237. Então, Elet 3 aqui no lugar de Elet 6, galera. Tem muito mais liquidez esse papel. Elet 3 aí, no dia de hoje, alta de 1,66%. É um papel ainda que apresenta aqui um movimento baixista no curto prazo, respeitando bem a média móvel de 200 períodos. Olha só como não consegue ganhar mesmo essa região, tá? Vai me chamar mais atenção se voltar para cima aí dos 39,60, tá? Se conseguir confirmar um fechamento aqui acima dessa região, me chama mais atenção aí para compra. Enquanto trabalhar abaixo aí da média de 200, é um pouquinho arriscado aí de executar essa compra, tá legal? Olha só como o movimento de baixa aqui foi bem mais forte. A gente teve aqui 38 candles neste movimento de baixa. Vamos ver quanto, ó, para subir tá em 88, tá? Tá em 88 e ainda não pegou ali 100% do movimento de baixa, ó. Ou seja, ainda tem aí uma presença vendedora no papel, tá? Os compradores estão fracos aqui para tentar anular esse movimento de baixa anterior aqui, tá? Então, tomar um certo cuidado. Por isso que eu falei que se ganhar ali os 39,60 me chama um pouco mais de atenção. Para quem já está comprado, pessoal, sai na anulação da tendência aí, né? Seria perder os 37,44. Ipera, na sessão de hoje, queda de 1,68%, e a Ipera está começando a ficar interessante, tá? Por quê? O movimento de baixa aqui sendo apresentado, ó, e já chegou em cima da região da média móvel do semanal, 43,14, e pode ficar um pouquinho mais aqui na de 200, que seria a região dos 42,50. Se deixar um candlezinho pequeno aqui, um dojizinho melhor ainda, e gerar um sinalzinho de alta aqui, seria excelente para tentar arriscar uma operação de compra com uma boa relação risco-retorno. Que seria isso, Kaique? O que eu já venho comentando com vocês. Eu tenho um risco pequeno, porque se perder essa região aqui de suporte, eu já pulo fora, e aí meu risco é pequeno, porque eu estou comprando aqui embaixo. Mas se resolver andar, olha só como tem espaço até a região dos 46. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de um possível stop aí de 2%, para tentar ganhar aí pelo menos 8%. Tá? Então, uma relação de 4-1 aqui. Muito relevante, tá? 4-1 é muita coisa num trade, tá? Então é isso que eu tô de olho aqui. Bateu ali mais próximo dos 42,50, 42,60, gerou sinal de alta com stop curto, eu foco em compra em Ipera, tá legal? Para quem já está comprado, se perder essa região aí dos 42,20, pula fora. Via Varejo, no dia de hoje alta de 1,4%, papel aí testando mais uma vez a média lá do semanal, pode ainda esticar um pouquinho mais, pessoal, na média de 200, nos 2,27 aqui, tá? E aí pode bater lá, e para quem está comprado, seria uma boa região para realizar lucro, porque a gente tem uma outra resistência também, que é aquela região de fundo que eu acabei de mencionar. Bateu ali, gerou correção, é um novo sinal de alta, para quem tem um perfil arrojado, existe a possibilidade de tentar arriscar uma compra, tá legal? No caso, aí que eu não tenho um perfil tão arrojado assim, aí você aguarda um sinal de alta depois de ganhar a região da média móvel de 200, ou seja, volta para cima dela, corrige, gera um sinal de alta, um sinal de compra acima dos 2,30 aí basicamente. Banco do Brasil, na sessão de hoje, alta de 1,92%. E olha só, pessoal, papel esticou bem devagar até a região da média lá do semanal, não testou, mas tudo bem, chegou perto, e hoje apresentou um sinal de fundo e voltando aí com um candle bem interessante para cima da média. Tá? Esse candle pode iniciar aí um possível movimento de reversão aqui, falando de curtíssimo prazo. Então, aqui abriu compra aí para quem estava interessado numa compra de swing trade e uma antecipação de um possível sinal de fundo lá do semanal. A compra no semanal vai vir só se superar
os 48,85. No diário seria superar essa região aqui. Opa, deixa eu tirar. No diário precisa superar essa região aqui, tá? Mas para quem já antecipou a entrada, tem um stop menorzinho. Se você comprar no semanal, o stop é desse tamanho. Se você comprou aqui no diário, seu stop é, na verdade, metade, né? Olha só que interessante. E você tem uma relação risco-retorno muito maior. Enfim, abriu essa possibilidade aí de compra, eu particularmente gosto bastante aqui de Banco do Brasil, tá legal? O swing trade que ficou um pouquinho caro realmente é o stop, né? Basicamente 2,20, vai, 2,30% por cento de stop, mas se der certo aí realmente a relação risco-retorno é bem relevante aqui. Posso ter deixado passar uma oportunidade de swing trade aí. Vamos ver, se apresentar alguma correçãozinha no intraday aí, eu posso acabar mandando alguma coisa lá dentro do aplicativo do EVInvest, tá? Mas dá para ficar de olho aí nesse papel, tá? Curto e médio prazo para compra. Marfrig, na sessão de hoje, alta de 4,65%, papel aí apresentando o segundo candle consecutivo aí de forte valorização, mas é um papel que está aqui, ó, dentro deste canalzinho de baixa, tá? Curtíssimo prazo, é um canalzinho de baixa. O semanal tá bem diferente aqui, né? Com uma tentativa de sinal de fundo que pode ficar lá nos 8,90, por exemplo. Tá? Então, para quem arriscou aqui embaixo, show de bola, o stop está curtinho, já dá tempo para pôr no zero. Para quem está interessado em compra, eu aguardaria um sinal de alta acima da média de 200, acima dos 7,50, melhor ainda se for acima dos 7,60, tá? Para olhar para a compra, tentando pegar a continuidade daquele movimento do gráfico semanal que eu acabei de mencionar. Tá legal? Neste momento aqui, eu não arrisco nada, nem compra, nem venda, tá? Nada mesmo. Eu aguardo aí tentar ganhar essa região para olhar para a compra acima dela. E por fim, Semin, na sessão de hoje, alta de 3,73%, um papel aí que apresentou um movimento de alta, corrigiu na média, hoje gerou sinal de fundo ascendente e já está quase querendo confirmar um pivôzinho de alta aí, bem relevante mesmo o candle de hoje aqui no papel, tá? Então pode sim dar continuidade aqui nesse movimento. Para quem comprou aí, ó, relação risco, opa, não é esse, relação risco-retorno aqui, ó. Olha só, o 2 para 1 está aqui em cima, hein, nos 4,58. Um stop de 2,5 para ganhar 5. Se resolver esticar em termos de resistência técnica, gráfica, né, seria lá em cima ainda, nos 4,75, tá? Então, para quem está comprado, dá para tentar levar esse trade aí até essa região um pouquinho mais acima, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Não se esqueçam, amanhã, logo no início do análise de fechamento, eu já vou disponibilizar aqui para vocês o link, tá? Para que vocês possam aí fazer as inscrições de vocês lá na Masterclass, tá? Então fiquem ligados aí, tá bom? É isso, boa semana para todos vocês, um excelente início aí de mês de agosto, a partir de amanhã, tá? Mas boa semana, bons negócios e tamo junto, precisando, é só chamar lá dentro do Instagram, tá bom? Um grande abraço e até mais.